Enoque, um homem justo e temente a Deus, viveu em uma época remota, entre os primeiros descendentes de Adão e Eva. Sua história é envolta em mistério e fé, pois ele foi um dos poucos a encontrar favor diante do Altíssimo. Vamos viajar no tempo e explorar a vida extraordinária desse personagem bíblico. Capítulo 1 – No início da jornada de Enoque. A narrativa começa nas terras férteis onde os filhos de Adão e Eva começaram a se multiplicar. Enoque, nascido em meio a um mundo ainda jovem e povoado por descendentes dos primeiros humanos, destacou-se desde cedo por sua integridade e devoção. Seus pais, Jared e Edna, criaram-no com princípios sólidos e ensinamentos sobre a importância de andar com retidão. Desde tenra idade, Enoque mostrou uma conexão espiritual profunda, perdendo-se muitas vezes em reflexões sobre a criação e a natureza de Deus. Aqueles ao seu redor notavam uma luz singular em seus olhos, como se ele visse algo além do visível. Essa conexão especial com o divino moldou o destino de Enoque de maneira inimaginável. Capítulo 2 – As visões de Enoque. À medida que Enoque amadurecia, ele começou a ter visões que transcendiam a realidade cotidiana. Em seus sonhos e momentos de meditação, ele via anjos, seres celestiais que se comunicavam com ele de maneira misteriosa. Essas visões não apenas o assombravam, mas também o orientavam, revelando verdades profundas sobre a natureza de Deus e os desafios que o mundo enfrentaria. Enoque sentia-se impelido a compartilhar essas revelações com seu povo. No entanto, temia ser incompreendido ou até mesmo ridicularizado. Apesar de suas dúvidas, a voz interior que o guiava persistia, incentivando-o a ser um mensageiro das mensagens divinas. Capítulo 3 – A proclamação divina de Enoque. Aos 65 anos, Enoque finalmente reuniu coragem para proclamar as mensagens que Deus lhe havia confiado. Ele subiu a uma colina no centro da comunidade e, com uma voz firme, começou a transmitir as revelações que havia recebido. Seu discurso ecoou nas mentes e corações dos ouvintes, provocando uma mistura de temor e admiração. As mensagens de Enoque abordavam a importância da retidão, a necessidade de se afastar do pecado e a iminência de julgamento divino. Seu apelo à transformação espiritual ecoou por toda a região, gerando um movimento de despertar espiritual entre o povo. No entanto, nem todos receberam suas palavras com gratidão ou alguns consideraram-no um profeta visionário, enquanto outros o viram como uma ameaça às tradições estabelecidas. Capítulo 4 – A jornada de Enoque com Deus. Ao longo dos anos, Enoque continuou a andar com Deus, como destacado na Bíblia. Sua vida tornou-se uma jornada espiritual constante, onde ele buscava a orientação divina em todos os aspectos de sua existência. Ele se afastou das distrações do mundo e mergulhou em uma comunhão íntima com o Criador. Em um momento especial de sua jornada, Enoque foi arrebatado em uma visão celestial, onde testemunhou a grandiosidade do plano divino para a humanidade. Ele viu eventos futuros, incluindo o dilúvio que Deus enviaria para purificar a terra do mal. Essa experiência reforçou sua convicção de que a justiça divina não tardaria. Capítulo 5 – O arrebatamento de Enoque. Chegou o dia em que Enoque, aos 365 anos, experimentou algo extraordinário. Enquanto caminhava em comunhão com Deus, foi subitamente envolto por uma luz celestial e, diante dos olhos atônitos daqueles que o cercavam, ele desapareceu da terra. Enoque foi arrebatado, levado diretamente para a presença de Deus, sem passar pela morte física. Esse evento incomum deixou a comunidade perplexa e maravilhada. A notícia do arrebatamento de Enoque espalhou-se como fogo, alimentando ainda mais a fé daqueles que o ouviram. A ausência física de Enoque na Terra não significava que ele fora esquecido, ao contrário, sua história tornou-se uma inspiração duradoura para as gerações futuras. Epílogo – O legado de Enoque. O legado de Enoque transcendeu sua própria existência. Sua vida exemplar, marcada por uma devoção inabalável e uma comunhão íntima com Deus, deixou um impacto duradouro nas histórias contadas ao redor das fogueiras à noite. Suas visões, suas mensagens de retidão e seu arrebatamento singular tornaram-se pilares da tradição espiritual transmitida de geração em geração. A história de Enoque permanece como um testemunho da importância de andar com Deus em meio às adversidades e desafios da vida.
Sua jornada extraordinária é um lembrete de que, mesmo em um mundo antigo e distante, a fé inabalável e a busca pela justiça divina podem transcender o tempo e inspirar aqueles que buscam um relacionamento mais profundo com o Criador. Assim, a história de Enoque vive, ecoando através dos séculos como uma luz que ilumina o caminho daqueles que buscam a verdadeira comunhão com o divino. Capítulo 6 E a profecia cumprida. Anos se passaram desde o arrebatamento de Enoque, e a mensagem que ele compartilhou ainda ressoava nos corações daqueles que a ouviram. Entre os descendentes de Enoque, um pequeno grupo manteve viva a chama de sua fé, preservando os relatos de suas visões e ensinamentos. As visões de Enoque sobre o dilúvio, que pareciam distantes na época de sua proclamação, começaram a se concretizar. O mundo estava mergulhado em corrupção e violência, e a paciência divina estava se esgotando. As advertências de Enoque tornaram-se profecias cumpridas, à medida que as águas do dilúvio começaram a cobrir a terra, purificando-a da iniquidade. Aqueles que, através dos tempos, mantiveram viva a memória de Enoque viram na realização das profecias uma confirmação da autenticidade divina das palavras proferidas por esse homem justo. A história de Enoque tornou-se um farol de esperança durante os dias sombrios do dilúvio, uma lembrança de que, mesmo em meio à destruição, a justiça divina prevalece. Capítulo 7 A descoberta das Escrituras de Enoque. À medida que as gerações se desdobravam, o legado de Enoque foi preservado em textos sagrados. Um conjunto de escrituras, conhecido como os Livros de Enoque, foi descoberto por uma comunidade isolada, escondido nas profundezas de uma caverna. Esses escritos detalhavam as visões, profecias e ensinamentos de Enoque, proporcionando uma visão mais clara de sua jornada única. Os Livros de Enoque tornaram-se uma fonte de inspiração e estudo para os buscadores espirituais, oferecendo uma compreensão mais profunda das verdades divinas que Enoque compartilhou com seu povo. Esses textos foram guardados com reverência, e a leitura deles se tornou um ritual sagrado para aqueles que desejavam seguir os passos de Enoque em sua busca por uma comunhão mais profunda com Deus. Capítulo 8 O impacto duradouro. A história de Enoque continuou a ecoar através dos séculos, transcendendo culturas e fronteiras. Sua jornada única e seu arrebatamento misterioso inspiraram artistas, escritores e teólogos ao longo dos tempos. Pinturas, poemas e sermões foram dedicados à memória desse homem que ousou andar com Deus de maneira tão íntima. Enoque tornou-se um símbolo de fé inabalável e busca espiritual, uma figura que encorajou muitos a questionar, aprofundar-se e perseguir uma relação mais próxima com o divino. Sua história, uma mistura de visões divinas, proclamações ousadas e um destino extraordinário, permanece como um testemunho atemporal da capacidade do ser humano de transcender o comum em busca da comunhão com o sagrado. Epílogo, o chamado continua. A história de Enoque não é apenas um relato do passado, mas uma chamada constante para aqueles que buscam uma vida de significado e propósito. Seu legado vive não apenas nos escritos sagrados, mas nos corações daqueles que anseiam por uma conexão mais profunda com o divino. Enoque, o homem que andou com Deus e foi arrebatado para a eternidade, continua a inspirar almas sedentas de verdade e justiça. Sua jornada extraordinária não é apenas um conto antigo, é um convite eterno para todos os que desejam trilhar um caminho de fé, retidão e comunhão íntima com o Criador. E assim, a história de Enoque persiste, ecoando através do tempo como uma voz suave, mas firme, chamando os corações a buscarem algo mais elevado, algo divino. Capítulo 9 O retorno prometido. Enquanto as eras avançavam, as profecias de Enoque sobre a vinda de um Redentor começaram a se destacar. A promessa de um Messias que traria salvação e luz ao mundo tornou-se uma âncora de esperança para aqueles que, ao longo dos séculos, mantiveram viva a tradição iniciada por Enoque. As profecias de Enoque começaram a se entrelaçar com outras escrituras sagradas, formando uma tapeçaria de expectativas sobre o futuro. As comunidades que abraçaram o legado de Enoque aguardavam com esperança o cumprimento dessas promessas, ansiando pelo dia em que o Redentor chegaria para trazer luz à escuridão e restauração à humanidade. Capítulo 10 A chegada do Redentor. Em um pequeno vilarejo, séculos após a ascensão de Enoque, nasceu um bebê destinado a cumprir as profecias antigas. Sua vida e ensinamentos ecoaram as verdades que Enoque havia proclamado, trazendo uma nova dimensão à história iniciada por esse homem justo. Esse bebê,
conhecido como Jesus, cresceu em sabedoria e graça, ensinando sobre amor, compaixão e a verdadeira natureza do reino de Deus. À medida que sua fama se espalhava, aqueles que estavam familiarizados com as profecias de Enoque começaram a perceber paralelos entre as palavras desse Messias e as visões antigas. No mundo contemporâneo, onde a busca pela espiritualidade muitas vezes se perde em meio ao caos do cotidiano, a história de Enoque permanece como um desafio e uma inspiração. Em um tempo onde a conexão com o divino é frequentemente obscurecida por distrativos modernos, a figura de Enoque surge como um lembrete de que a busca por Deus é atemporal e inestimável. A jornada de Enoque, que começou em uma época antiga, continua ecoando nos corações daqueles que, nos dias de hoje, anseiam por uma comunhão mais profunda. Seu exemplo ressoa como um chamado para desafiar as convenções mundanas, procurar uma vida de retidão e buscar uma conexão íntima com o Criador. Epílogo final, a jornada sem fim. A história de Enoque, entrelaçada com visões divinas, profecias cumpridas e um arrebatamento extraordinário, não tem um ponto final. Ela é uma narrativa em constante evolução, uma jornada espiritual que atravessa os limites do tempo e da cultura. Que a história de Enoque permaneça não apenas como um relato antigo, mas como uma fonte eterna de inspiração. Que ela continue a guiar os buscadores da verdade em sua jornada, recordando-nos de que, assim como Enoque andou com Deus em um mundo antigo, nós também podemos trilhar o caminho da fé e da comunhão íntima nos dias de hoje. A saga de Enoque é, em última análise, uma história de amor, fé e busca constante pelo divino. Que ela inspire e ressoe através dos tempos, levando os corações sedentos em direção a uma compreensão mais profunda da jornada espiritual que todos nós compartilhamos. Que a história de Enoque continue a nos desafiar, motivar e, acima de tudo, nos lembrar de que, em nossa busca por Deus, a jornada é tão significativa quanto o destino. Aqueles que acompanharam esta jornada através da história de Enoque, que suas mentes tenham sido iluminadas e seus corações tocados pela busca eterna por algo maior. Enoque, o homem que andou com Deus, não é apenas uma figura do passado, mas um convite para cada um de nós explorar as profundezas de nossa própria espiritualidade. Assim como Enoque buscou a comunhão íntima com o divino, que vocês também possam sentir a chamada para trilhar o caminho da fé e da busca espiritual em suas próprias vidas. Que a história de Enoque inspire a explorar os mistérios da existência, a questionar, a aprofundar e, acima de tudo, a buscar uma conexão mais profunda com o Criador. Cada um de nós tem uma jornada única, uma história a ser contada em parceria com o sagrado. Que este relato de Enoque seja mais do que uma narrativa antiga, mas um lembrete atemporal de que, em nossa busca por Deus, encontramos significado, esperança e uma comunhão que transcende o tempo. Com isso, convido vocês a refletirem sobre a história de Enoque, a buscar a verdade em suas próprias vidas e a abraçar a jornada espiritual que os aguarda. Que a luz que guiou Enoque ilumine também o caminho de vocês, conduzindo a uma compreensão mais profunda do divino e uma conexão mais íntima com a fonte de toda a vida. Agradeço por compartilharem este momento de exploração espiritual. Que a história de Enoque continue a ressoar em seus corações, inspirando a busca por significado e a jornada contínua em direção à verdade. Até a próxima, na jornada sem fim em busca do divino.